Olá, você acompanha a partir de agora mais uma edição do podcast Questão de Opinião. Meu nome é Felipe Barreto, sou repórter de política aqui do jornal e para a conversa de hoje eu queria apresentar o meu amigo Rodrigo Rodrigues, editor aqui do jornal, meu chefe. Então seja bem-vindo, Rodrigo. Rapaz? Obrigado, Felipe. Tamo junto. E Rodrigo, a nossa conversa hoje é super especial, sobre um tema super especial. Estamos recebendo aqui a primeira-dama do Estado, Lia de Freitas, que é também não só a primeira-dama, mas a presidente do Comitê Intersetorial de Governança do programa Ceará Sem Fome, um programa que neste ano de 2025 completa 2 anos e que neste período já foram distribuídas 55 milhões de refeições gratuitas, né, aos seus beneficiados. Isso são mais de 130 mil pessoas por dia recebem essas refeições. E, além disso, há também o cartão Ceará Sem Fome, com a disponibilidade de R$300 mensais para 47 mil famílias do estado. E o programa, agora entre os dias 15 e 18, vai receber a segunda edição do Festival Ceará Sem Fome. Então, por que não? É melhor passar a bola agora para a Lia, né, para ela explicar tudo mais sobre esse festival, sobre o programa. Então, seja bem-vinda, Lia, aqui para o Jornal Opinião C. É um prazer estar aqui com vocês, estar conversando aqui com a Opinião CE, com o nosso querido Felipe, Rodrigo. E vamos lá, né, bater um papo, algo que é muito importante, que não é só exclusivo do governo do Estado, é também pertinente à rede de comunicação. Nós temos a Opinião CE também como grande pactuante quando comunica, quando fala desse tema. Nós temos a sociedade civil também como protagonista desse combate à fome no estado do Ceará. Nós temos também o legislativo, nós temos empresários, igrejas, então movimentos sociais, sindicatos, e assim a gente faz esse programa acontecer. Então é um prazer poder falar diretamente com você, que também é ponte, que é também partícipe dessa ação aqui no estado do Ceará, que o governador Eumano de Freitas muito bem iniciou em 2023, um tema que perpassa gestões, perpassa várias condições também socioeconômicas, políticas, mas que, por muitos desafios que possam levar famílias a viver em insegurança alimentar grave, mas que tem que ter muita ousadia e coragem, como o governador Eumano de Freitas, para colocar, inclusive, no nome do programa esse nome Fome. Então, vamos aqui conversar, é uma alegria mais uma vez estar aqui, né? De novo, né, Rodrigo? De novo. Quer dar as ordens, Rodrigo? A Lia tá falando de novo, porque ano passado a gente já fez esse trabalho do primeiro festival do Ceará Sem Fome, que repercutiu super bem o festival. Teve a adesão da galera da sociedade civil, o público né? Foi um negócio super bacana. Deu para conhecer um pouquinho mais do programa e de quem faz o programa lá na ponta, na prática, que está na comunidade, conversa com o pessoal, que conversa com quem está nessa situação de insegurança alimentar. Queria saber de ti, Lia, o que a gente pode destacar de avanços, né, do ano passado para esse, e o que esperar também da programação, que mais uma vez está super bacana. Olha só, a gente tem aqui, Rodrigo e Felipe, algo muito a comemorar aqui no estado, não só pela ação do programa Ceará Sem Fome, mas por iniciativas que o estado do Ceará, um estado que vem com gestões anteriores, né, consolidando políticas importantes de educação, investimentos, e o governador Eumano tem realmente continuado isso, mas que também temos um fator muito importante no governo federal, que é a retomada do Bolsa Família, que vem trazer realmente uma ação mais focalizada, um cadastro realmente único, todo atualizado, onde a gente tem conseguido chegar nas famílias com renda baixa. E, além desses benefícios, dessas transferências de renda, essas famílias aqui, algumas delas no Ceará, ainda precisam de um complemento para se alimentar. Então, junto com a Secretaria de Proteção Social, nós conseguimos celebrar, nesse ano que passou, algumas famílias saindo da condição de insegurança alimentar, portanto, fazendo a saída do benefício também, do cartão Ceará Sem Fome. E isso a gente celebra, porque a gente trabalha intensamente, mas principalmente, Felipe, para que a gente não precise, nenhum cearense precise desse complemento. Então, quando a gente até reduz esse tipo de transferência de renda, que é um valor de R$300, para as pessoas fazerem compras de acordo com a necessidade dela, da sua casa, e complementar a sua refeição. A gente celebra também neste ano uma rede essa incrível de unidades sociais produtoras de refeições, que a gente teve que ampliar,
que aí são refeições que são produzidas diariamente, 130 mil refeições. E um avanço que nós tivemos, que nós saímos de 100 mil pessoas atendidas, aí a gente ampliou para 130 mil pessoas, porque, neste caso, como há uma flutuação dessas famílias em insegurança alimentar grave, então o Estado, pela sua análise do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica, avaliou com a Secretaria de Desenvolvimento Agrário que deveria ser ampliado, e nós fizemos esse aditivo. E, mais uma vez, a outra novidade aqui nesse ano que passou, o edital que está em vigência, lançado em julho desse ano de 2025, também prevê mais cozinhas, mais 200, portanto, mais 20 mil pessoas. Teremos em breve 150 mil pessoas se alimentando, respeitando, claro, uma condição temporária daquela família em segurança alimentar, por diversas situações socioeconômicas, psicossocial que nós temos nas nossas famílias. Também celebramos uma grande posso só rede. fazer uma perguntinha? Desculpa, Felipe. Porque tem um ponto aí que eu acho tão importante, que você tem a própria comunidade, né, fazendo a mudança, sendo protagonista dessa ação, com as cozinhas solidárias, com os agentes, né, que acabam estando ali na ponta, fazendo essa mudança, sendo os protagonistas dessa ação. Na hora que vocês estavam lá pensando, se reunindo para formular esse programa, para pensar nisso, qual o peso que vocês deram para esse ponto em específico do programa, né, para você dizer que a pessoa que está ali na ponta é ela que é responsável pela mudança no espaço onde ela está, no bairro onde ela está, na família dela? Qual o peso disso para o programa? Olha, primeiramente, pela trajetória do governador Eumano como deputado, e também reconhecendo esses trabalhos, andando muito nas comunidades e percebendo que realmente elas têm esse grande potencial, faz trabalhos há 30, 40 anos na sua comunidade, e percebeu que era uma fonte, era uma pessoa importante, fundamental nesse processo. Realmente há um ineditismo aqui no estado do Ceará, onde a execução é realizada pela sociedade civil, pelas comunidades periféricas do estado, são 1.300 pontos desses, e o peso que nós fomos avaliando lá no início era o máximo de peso que a gente deu, porque a gente costuma dizer, inclusive, que não é uma política nova no estado do Ceará, é um reconhecimento ao trabalho que eles fazem. Esses meninos e meninas, que hoje são agentes populares de segurança alimentar, eles faziam PIX, mobilizavam a comunidade, mercados no entorno da sua comunidade para produzir refeição por uma vez por semana, a cada 15 dias. Ou então faziam as refeições e ia com a família até o centro, deixar para as pessoas em situação de rua. Então, sabendo do coração dessas pessoas, foi o governador disse, é possível a gente fazer, é tanto que aí, não sei se eu disse na outra vez, quando o primeiro projeto, Felipe, era de 500 cozinhas, e havia lá recursos para comunicação, para monitoramento, o governador, gente, vamos investir em alimentação, eu quero um orçamento para 1.000 cozinhas. E desde então, esse foi o coração, foi o peso que foi dado realmente no protagonismo da sociedade civil, na possibilidade realmente concreta que a gente poderia ter, mas não só fazer um prato de comida. Aí vem outro peso que o governador Eumano deu. Foi isso que eu quero, que esses espaços sejam espaços, portas de entrada de outras políticas. Então, eu quero capilarizar as ações do Estado nessas periferias. Então, isso foi fundamental, o diferencial do programa. Inclusive, neste ano também que passou, nós fomos convidados a apresentar no Observatório Internacional de Participação Social. Estão até querendo premiar aqui o Estado do Ceará por essa iniciativa, e eu aqui agradeço imensamente você que faz esse programa acontecer. É árduo, é muito trabalhoso, elas todo dia estão participando, né, produzindo refeição. Felipe, tem vezes que elas estão doentes, né, direito de nós adoecer, de uma pessoa da nossa família, ou tem um compromisso no horário, elas deixam de participar de qualquer coisa pessoal, serviço, o que elas fazem, você me curou. Eu não podia de uma depressão. Essa cozinha é tudo para a minha comunidade. E minha filha adoeceu, se internou, nem fui cuidar dela, porque eu não podia deixar de produzir refeição. Eu não quero que ela seja assim, mas assim, esse é o espírito. O peso, né? Sim. Esse é o peso. E a gente tenta fazer tudo do melhor. E fornecer também, a gente exige que nossos parceiros do programa, que são as unidades gerenciadoras, 40 entidades,
eles dêem um produto de qualidade, que seja da agricultura familiar. E outro ponto importante é que a gente aprovou outra mensagem do governador em julho desse ano, uma lei inédita também, porque sabe aquela obrigatoriedade que nossas escolas estaduais têm de cumprir com a compra de 30% da agricultura familiar? Pois o Eumano, mais uma vez, ousado como agora estendeu essa obrigatoriedade para todas as secretarias do Estado e os parceiros deles. Portanto, um termo de colaboração com a entidade, ele também é obrigado a cumprir. Então, nós estamos no trabalho de efetivação dessa lei, execução dessa lei. Lia, eu queria perguntar para a senhora sobre as dificuldades desse programa, né, para esse programa realmente funcionar, porque não é só você criar o Ceará Sem Fome e pronto, todas as pessoas são beneficiadas, né? Você tem que ter o diálogo com as próprias cozinhas, com as comunidades, essa população beneficiada muitas vezes não tem, por exemplo, acesso às informações, então o Estado tem que, de alguma forma, poder divulgar essas informações para essas pessoas. Então, quais foram essas principais dificuldades e como o governo tem conseguido contornar elas para a gente, que a gente está vendo aí, cada vez mais ampliando o programa, né? O programa já era grande, agora está sendo ampliado. Então, como está ocorrendo essa ampliação e de que forma está contornando essas dificuldades? Olha, as dificuldades, elas são sanadas, Felipe, através do diálogo. Então, a gente tem uma rede de agentes técnicos de campo que fazem essas visitas pela Secretaria de Desenvolvimento Agrário em todas as regiões do estado. Nós temos também cada unidade gerenciadora, que aí gerencia em torno de 30 cozinhas, 40. Nós temos também uma rede, uma equipe de pessoas do programa contratadas por elas para poder acompanhar isso e estar suprindo imediatamente, seja gás, seja um produto que o fornecedor não entregou de qualidade. E aqui eu faço um apelo a todo fornecedor, se você é fornecedor do programa Ceará Sem Fome, eu quero que o nosso beneficiário ele receba o melhor produto que tenha na empresa dele. E aí a gente vai resolvendo isso diretamente por uma rede de fluxo, né? Nós temos cozinha, que tem um contato direto com a gente de campo da unidade gerenciadora, e essa unidade gerenciadora não conseguindo resolver, vem para a Secretaria de Desenvolvimento Agrário, que vem para o gabinete da gente, que vai para a Casa Civil, e assim a gente vai nessa escala, tentando suprir todas as necessidades deles. A ampliação, ela é possível porque é impressionante o compromisso dessas pessoas, como eu acabei de dizer. São histórias que a gente escuta e que, para além mesmo de um prato de comida, eles dão um olhar, eu participo, eu costumo ir até esses espaços, então eu percebo que eles, além de entregar comida, eles fazem um olhar muito atento, dão um olhar muito atento, uma escuta muito ativa, sabe? Um ombro amigo, e a gente percebe ali que hoje passa a ser um espaço de convivência, passa a ser um espaço onde as pessoas possam, a partir dali, daquela comida, ter alguém que possa olhar por ela, né, e chegar até o Estado. Então, a partir desse exemplo que eles têm nos dados, que eu posso dizer, dessa mão que eles têm nos dados, olha, conte comigo, que a gente tem cada vez mais ampliado isso. Olha, dá para a gente realmente chegar em outras periferias. E assim, nós estamos cada vez mais encantados com o trabalho social que essas pessoas, a sociedade civil, tem feito. Nós temos fortalecido isso realmente, que era uma dívida também que a gente tinha com gestões do governo federal, que também tem muitos projetos juntamente com as nossas entidades da sociedade civil, e que a nossa lei marco regulatório da organização da sociedade civil, que chama MIROSC, que é uma lei de 2014, de 16 até 2022, Felipe, ela foi completamente negligenciada pelo governo federal. Então, eles ficaram escassos de tudo isso. Quando a gente chega, eles mesmos dizem, o programa Ceará Sem Fome, embora não seja a minha finalidade de entidade, mas ele veio dar vida à minha entidade. E a partir dali, ele também comprova, Felipe, que ele tem trabalho social a partir daquela cozinha. Então, a gente consegue perceber que deu realmente uma transformação nessa atividade que eles têm feito. Tem dado possibilidade de eles angariar outros recursos, participar de editais. Nós estamos também sempre alertando, divulgando para eles o que o Estado também vem oferecendo. E a partir dessa vivência a gente viu, é possível sim a gente ampliar, é possível sim a gente unir mais ainda esforços e com muita segurança. O governador Eumano, em nenhum momento, desde o primeiro repasse que passou para as entidades civis que iam fazer
a gerenciamento, passou logo, foi de uma parcela, a primeira. Era 90 milhões de reais na mão deles. Se você vir a seriedade do trabalho, então é a partir disso, as prestações de conta, né, tudo, que é tudo eletrônico, o Tribunal de Contas, né, tudo isso tem exigido demais, e a gente tem uma plataforma que também controla quem é que recebe essa refeição. Se a pessoa não tem certidão ainda de nascimento, a gente providencia registro com a Defensoria Pública, temos parcerias diversas. Então, dessa forma, a gente foi ampliando o próprio site, Ceará Sem Fome. E aí a gente tem essa segurança, porque, primeiro, por acreditar que a sociedade civil, realmente, ela tem uma atuação importante nesse processo, né, de construção de uma política pública. E segundo, porque ela, a nossa, do Estado do Ceará, que eu posso falar da nossa, tem um compromisso de solidariedade, de querer que a sua comunidade cresça, que não é assim, imensurável. A gente não tem como nem dizer aqui como é que é. Eu encerro só essa parte falando da Dona Leda, no Barroso, que nos convidou para deixar de ser cozinha, que esse é o sonho nosso. Quando todos estão querendo, é importante a gente chegar para dar uma reavivada naquela comunidade, porque lá elas estão transformando a cozinha em padaria social. Elas estão ganhando dinheiro. Então, é isso que a gente tem estimulado no empreendedorismo, nas comunidades, e também conscientizado que o que vai garantir a segurança alimentar é a autonomia financeira deles. Primeira-dama, o Brasil, como um todo, é um dos países mais desiguais do mundo. Se a gente for pensar racionalmente, é completamente absurdo que uma pessoa em pleno 2025 não consiga ter o valor nutritivo diário ali que é recomendado pela Organização Mundial da Saúde, enfim, pelas entidades. É absurdo, assim. Numa sociedade racional, não era para a gente estar passando por essa situação, mas a gente passa. A gente tem, principalmente aqui onde a gente está, né, na Aldeota, no Meireles, você vê poste andando nas ruas, né? Você vê ainda uma sociedade muito desigual e isso acontece. Pessoalmente, a senhora viu algum tipo de resistência? Como é que a senhora via, principalmente nesse primeiro momento de implantação, né, do Ceará Sem Fome, das críticas que o programa recebe, porque não, isso é só para ganhar voto, isso é politiqueiro. Não. Como é que a senhora vê essa relação também? Como é que a gente entende que essa não é uma pauta política? Apesar de ser feita de forma política, para se organizar, para ser de recursos, tem toda... Isso é óbvio, né? Mas não é uma pauta que transcende, política, né? Mas precisa ter um interesse também do grupo político, né? Precisa ter um interesse do executivo. O próprio governo federal agora, o presidente Lula assumiu agora o 3º mandato e retomou alguns projetos sociais que tinham sido descontinuados nas gestões passadas, né? Então tem que ter esse interesse político também do grupo. Sim. Olha, eu costumo dizer que esse é um programa contra tudo e contra todos. A cidade de Fortaleza é a capital com densidade demográfica maior que você pode ter nesse Brasil. Então, nós rodamos aqui de uma ponta a outra por 30, 40 minutos de carro, se for um ônibus sem nenhuma parada, mas cada metro quadrado com muita gente nesse metro quadrado. Então, realmente é algo que aqui no Meireles, na Aldeota, você tem quadrantes, 6.000 famílias, Felipe. 6.000 famílias. No outro quadrante, mais 4.000 famílias. Nós temos cozinhas nesse quadrante, está dentro da Aldeota. Tem menos, né? Mas temos. Mas é uma cozinha numa comunidade com 6.000 pessoas. Atende 100, gente. Tem pedidos a mais para elas. Então, a gente vive, a partir dessa vivência, né, que não é mérito só do governador Eumano, passou por outros também, mas que a gente tenta também ampliar as políticas que cheguem nos municípios para que diminua essa saída da zona rural, também diminua que só essa possibilidade de se crescer, de se ter emprego, seja na capital. E aí a gente, nesse processo, como nós estamos, né, nessa construção lá em 2023, você está me reportando lá no passado, ficou mesmo uma crítica sobre dar alimento àquele que ele só quer isso, né? Ele só quer receber Bolsa Família, ele não quer se empregar, ele tem medo de se empregar e perder o Bolsa Família, e aí vem a importância do governo federal de lançar, aí quando eu falo novo Bolsa Família, porque você, além de receber, você tem
Você pode ter a carteira assinada, continua recebendo Bolsa Família, e aí tem uma regra de transição. O desmame. Então, aqui vem trazendo para a gente um grande número de aumentos de admissões formais, de empregos formais, né? E as pessoas ficavam julgando isso. Você vai fazer para um benefício, vai dar um benefício de alimentação para as pessoas que estão como informais, para poder continuar com transferência de renda, julgava assim. Só que Rodrigo e Felipe, a gente anda nos espaços. A gente conhece as histórias. E escolher, como eu falei aqui, 100 pessoas entre 6 mil, que é esta a escolha que é feita. Aí eu queria dizer para você que está nos ouvindo, que pode até alguma vez julgar, dentro de um quadrilátero de 6 mil pessoas em baixa renda, tem apenas 100 em insegurança alimentar, eu digo gravíssima, porque só tem hoje a divisão leve, moderada e grave. Mas nós atendemos gravíssima, gravíssima mesmo. Pessoas que passam com os seus filhos para a creche, para a escola, e dizem, pelo amor de Deus, eu não tenho... As minhas crianças, na segunda-feira de manhã, a gente escuta muito isso. Minhas crianças não comeram nada no final de semana. Nas escolas, se você for entrevistar, conhecer as diretoras, muitas crianças têm hipoglicemia, chegam em jejum, é a primeira alimentação delas, o lanche de 9 da manhã, né? Não tem nem o desjejum. Tem escola que pratica o desjejum. Então, é de uma fundamental importância debater isso, por isso que nós vamos falar do festival. Então, a gente está no festival debatendo no período da manhã o direito à alimentação, vamos estar com a FAO, vamos estar com o IPES lá, vão ser 3 painéis para justamente, com qualidade, a gente discutir isso. Por que tanta desigualdade social? Por que mesmo? O que a gente está fazendo, caminhando, em quanto tempo a gente consegue reduzir isso, qual é o nosso indicador? Inclusive, nós vamos lançar num festival, no dia 15 também, o observatório, considerando de segurança alimentar, considerando, será sem fome, todos os observatórios que nós temos, vamos estar com as universidades, nós vamos estar debatendo isso mesmo. Por quê? Quantos anos, se a gente continuar com isso, sabe, a gente vai conquistar o quê? Quantas pessoas a gente consegue fazer a transição da insegurança alimentar grave para moderada, é a qualificação mesmo, é a saída, é a porta de saída. Então, tudo isso a gente vai estar estudando, debatendo na manhã do festival, porque a gente entende que agora a gente chega mesmo com o imediato e agora nós já estamos num patamar de realizar ações estruturantes. Então, a gente está com o Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica, os cientistas-chefes também, economia aqui no Estado, já pensando nesses rumos. Que rumos são esses que o Estado do Ceará, se continuar assim, não tendo nenhum evento como pandemia, né? Sempre tem alguns eventos que mudam um pouco da história que você escreve daqui para frente. Então, a gente tem esse desafio, realmente. As críticas eram nesse sentido, mas quando vem hoje a qualificação chegando, foram 20 mil pessoas já qualificadas. Hoje, toda sexta-feira, pelo menos 500, 600 pessoas recebem certificado. E aí ela é perguntada se ela vai para o mercado de trabalho, vai. Então, o nosso Instituto de Desenvolvimento do Trabalho, pela Secretaria de Trabalho, faz toda a sua intermediação para o emprego. Aí você quer empreender, então vai para a sensibilização com o Sebrae, vai receber mentoria para ter seu próprio negócio, recebe o crédito do Ceará Crédito, que é quase a juros zero. Então, a gente está fazendo esse trabalho para que aquele que critica, né, que percebe que tem que ser realmente despertado uma possibilidade de oportunidade de autonomia financeira, também a gente atende, porque a gente entende também que as pessoas elas precisam abraçar isso quando chega até ela. Então, e quero dizer também para você que acredita que eles não querem trabalhar, quando a gente entrega uma quentinha, vocês não têm noção. Se eu não quero quentinha, eu não quero a marmita, não. Eu quero um emprego. Eu quero trabalhar. Então, assim, é fruto dessa experiência, fruto dessa escuta, muito diálogo. O programa ele vai acontecendo e aí a gente faz uma roda de conversa. Eles vão demandando uma coisa. Por exemplo, aconteceu de uma delas resolver isso. Por que o Estado não assume a nossa despesa com a água? Porque a gente passava o recurso para elas pagarem a água. Aí a gente conversou com a CAGES, o Estado tem uma lei, e o Estado, para quem é fornecido pela CAGES, aí tudo assim, que vem parte delas, a gente olha com muito carinho. E o festival, no dia 15, à tarde, nós vamos estar premiando essas iniciativas.
dentre elas as que se destacam em qualificação, em participação social, para além da comida, e em qualificação. Elas vão estar lá sendo premiadas e as demais também que não vão estar prestigiando, mas o melhor, que elas também nos pediram esse festival. Ali eu quero é uma massagem, eu quero é me embelezar. Então você também está lá, vocês sabem que eu entro mesmo com vocês e assumo toda a responsabilidade. E o governador Eumano também, com muito carinho, vai estar com estandes lá de bem-estar e saúde para elas na tarde. No meio dessa tarde, ainda antes do meio, a gente vai estar lançando o livro, que aí a gente também está aqui empenhado em contar essa história importante. A gente vai estar... Você tinha falado da outra vez, você viu que ia... eu queria muito. Tava sendo tá feito. Vendo, tá vendo aí? Vamos, enfim, lançar. E vamos também ter uma palestra. A gente é cheio de ineditismo, uma palestra motivacional de uma madrinha do programa, essa mulher talentosíssima que é mais cearense do que baiana, Solange Almeida. A Sol. A nossa Sol. E ela vai estar, ao final, realizando um show, porque as Lia também querem dançar com a Sol. Então, vamos todo mundo dançar, comemorar, celebrar 2 anos desse trabalho. Um trabalho árduo, mas um trabalho de muitas conquistas. Tem muitas histórias de superação, de agradecimentos, Felipe. Eu consegui um emprego, agora dei aqui minha vaga para outra pessoa, até às vezes indicam uma pessoa numa condição parecida com a que ela estava. E assim a gente vai rodiziando esse beneficiário e vai sanando todas as demandas, né? O Titãs tem a música que a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte, tá aí, né? Pois a arte, baseada não nessa música, mas na necessidade da arte, que a arte também é um meio de garantir segurança alimentar, queira ou não. O edital que está em vigência tem R$2 milhões, é junto com a Secretaria de Cultura, e nós vamos também fazer projetos. Eles vão poder demandar as cozinhas das periferias, aquelas que não têm CNPJ, sabe? Que não conseguem concorrer a edital, vai ser mais simplificado via unidade gerenciadora, e elas vão receber recursos direto da Secretaria de Cultura, e essa arte vai estar aí capilarizada nos 184 municípios. Porque a gente quer comida, mas a gente quer também diversão e arte. O primeiro dano, eu queria voltar rapidinho para uma fala da senhora. A senhora falou rapidamente sobre o observatório, né? Esse interesse de lançar o observatório. A senhora estava falando sobre a questão da insegurança alimentar, principalmente com as crianças. E antes da entrevista eu estava dando uma pesquisada e vi que em setembro foi realizada a audiência na Assembleia. E aí já se falava sobre a possibilidade da criação desse observatório. E eu queria saber com a senhora como esse novo instrumento pode, de fato, auxiliar para que mais pessoas talvez sejam beneficiadas, ou que você tenha ali realmente o levantamento de dados para que esse programa chegue a essa população. Então, assim, vai ter parceria também com a universidade. Eu queria que a senhora explicasse mais como vai funcionar esse observatório. Tá. Primeiramente, a gente vai só lançar, tá, Felipe? Porque ele requer toda uma preparação, sistema, trâmites. E aí nós temos nossos pactuantes, as universidades. Nesse grupo, com o Instituto de Pesquisas Estratégicas Econômicas, e também secretarias nossas, que têm observatórios, que têm todo o trabalho, tem únicas que são detentoras, por exemplo, de dados como o Cadastro Único, que é a Secretaria de Proteção Social no estado todo. Então, a gente vai ter tribunal também junto conosco, e a partir disso, nós vamos estar condensando, integrando dados para que a gente possa estabelecer indicadores cada vez mais focalizados e a gente possa vislumbrar realmente uma saída real do Ceará do mapa da fome. O que também a gente já tem um indício de algumas, até falei aqui, não sei se eu falei hoje, do IBGE, como lançou o dado dos 6 mil, da saída de 6 mil pessoas do Ceará da extrema pobreza. Também vamos ter informações em breve do ano de 2025. E o que a gente, a partir desses dados todos, sejam eles federais, também temos o PNUD, Programa das Nações Unidas, que também está com os estatísticos dele, fazendo toda a análise desses dados, para que a gente possa, junto com países e estados que têm o mesmo contexto socioeconômico que o nosso, como que eles conquistaram essa condição, né, de não ter ninguém nem segurança alimentar, trocando essas experiências. Nós vamos estar, enfim, lançando esse observatório
A partir daí também dá transparência, visibilidade a todas essas saídas dessas pessoas. Tudo que eu estou dizendo aqui está dentro de uma plataforma nossa, né? Então, o observatório ele vai dar transparência a tudo isso. Se você está ainda hoje engajado como pactuante, até quando que você é pactuante, até quando você é demandado nesse estado, até quando você é abordado por uma família nessa condição, né? Então, nós estamos querendo dar resposta no observatório através disso e a ideia, Felipe, eu vou dar um spoiler aqui, é que seja no último ano do governo Eumano, para que ele possa dizer assim, pronto, está aí, vocês poderão acompanhar, até aqui nós encontramos nessa condição, né, o estado do Ceará, deixamos aqui nesta, e quem vier, está aqui o rumo que a gente ele seja vê. publicado, né? Para a sociedade acompanhar. Qual o nome? Observatório Ceará Sem Fome. Observatório Ceará Sem Fome. É. Simples e eficaz, né? Simples. E ele, Felipe, ele pretende aí, nesse caso, trazer todos os trabalhos que nós temos, né, no estado do Ceará, referente a pesquisas acadêmicas, né, de pós-graduação também, para que a gente possa, a partir daí, ter um dado mesmo consolidado, mas prevendo principalmente indicadores, rumos, mais perto do resultado mais positivo que a gente possa ter. É isso que a gente quer dizer, deixar para o estado do Ceará, porque acho que é um tema, como eu já disse, perpassa, né? Gestões, anos e anos. Nós somos muito demandados de impostos, e a gente já faz esse investimento dos nossos impostos retornando em alimento para as pessoas, mas, ao mesmo tempo, há um ciclo. A gente demanda de alguns fornecedores também. Quem é do ramo de alimento está sendo demandado, né, com maior número de recursos de venda. Como também nós fazemos o esquenta da economia local, através dos cartões. Também a própria unidade gerenciadora demanda da agricultura familiar. Sim. Nós compramos aí milhões de reais da agricultura familiar, que não existia esse programa. Então, é um programa que faz todo esse ciclo e a gente vai estar analisando de que forma também a gente investe no imposto que a gente recebe e de que forma esse programa, nesse observatório, a gente vai ter que dar essa resposta. Um tarifaço agora também. Tivemos alguns produtos que foram lá para o Ceará Sem Fome. Que foram para o Ceará Sem Fome, entendeu? Porque nós somos capazes também, dentro do estado, de absorver nossa produção. Nós somos também. Né? Dentro da nossa nutrição, é só a gente também direcionar os alimentos certos para as pessoas certas. E comida de qualidade, né? Porque quando você pega, não é só comer, né? Você não vai dar miojo para a pessoa passar o dia. Não é comida de qualidade, que atenda os requisitos nutricionais para principalmente crianças, adolescentes, idosos, né? Então, assim, o negócio é organizado, não é feito de qualquer jeito. Primeira dama, eu queria perguntar uma coisa para a senhora. Essa semana a gente recebeu a notícia, né, que o Ceará foi escolhido pela ONU para sediar o Dia Mundial da Alimentação. Recentemente a gente teve também um evento internacional sediado aqui em Fortaleza, focado em alimentação escolar. O Fortaleza foi pactuante, o estado entrou forte também nessa pegada. Queria saber como que o estado e o Ceará Sem Fome se encaixa nesse quadro internacional, que é um debate, não é um problema só do Brasil, não é um problema só do Ceará, mas o Ceará pode dar uma contribuição significativa também para esse debate global. Quais exemplos pode dar também, né? Sim, nós somos inspirações aqui no Brasil, né? Inspiração aí nós temos o Bahia Sem Fome, já temos o Pernambuco Sem Fome, a Alagoas Sem Fome. São Paulo agora acabou de colocar o cartão, a gente reúne com eles, passa toda a nossa legislação. Às vezes muda só o nome do estado mesmo, a legislação, mas isso é importante, porque a gente deixa isso como realmente uma experiência que tem resultado, mas no que se refere a um mundo, que a gente tem conversado com a ONU, da importância, a gente recebe muitas visitas, é demandado de países com o mesmo padrão do nosso, né? Em subdesenvolvimento, em desenvolvimento eterno, e e eles estão lá organizando visitas de países para que eles possam conhecer em loco a atividade do Ceará Sem Fome. Nessa questão você perguntou da visibilidade internacional, então desse reconhecimento nós temos aí um trabalho que é fazer troca de experiência, ainda estão nesse processo, tanto o Ceará, ele quer também se avaliar se está
agindo realmente em tanto investimento, tanto dispêndio de pessoas envolvidas, até quando a gente tem que chegar até esse nível, e também estudando com eles a nível internacional qual é o que hoje a gente tem o Banco Mundial dando quantidade de dólares por capita mensal que indica se a pessoa está na pobreza. Então, nós estamos sempre validando, baseando nisso, mas trazendo para o nosso cenário também, local, né? Então, a ONU vem nos trazer esse olhar, mas sempre, Rodrigo, com um encantamento, não há... Realmente, a gente tem a ousadia de dizer que é um programa mais robusto mesmo no Brasil, e a gente está quase com eles dizendo que no mundo, porque nós temos muito... Eu estive agora na Argentina, lá já antes do governo atual, eles tinham mercearias, comedorias, mas se você vir como é que é a comedoria, eu fui na comedoria lá, que é uma cozinha, e ela recebe farinha de trigo, não recebe nenhuma ajuda para energia, para todos os custos dela, não. Aí ela faz um chá, e faz só esse pão. O pão seco. Aí eu vi lá as crianças chegando depois da escola, final de tarde, é o jantar delas, esse pão com esse chá. Né? Então, mas isso não era pelo governo, aí foi um tempo, já tinha sido um repasse que o governo fazia, e eles continuaram por doação. E alguns estados lá estão continuando. Entendi. Como também a gente teve um grande projeto das cozinhas comunitárias com o governo Dilma, e alguns municípios do estado do Ceará ainda mantiveram o projeto da cozinha comunitária. Alguns municípios têm, além das cozinhas Ceará Sem Fome. Lá na Argentina também. Então, mas, gente, não se compara com o prato que a gente tem fornecido. A gente trocou essa experiência e a gente tem que estar pedindo a ONU. Ele disse, gente, eu não encontrei ainda. Teve um padre que viralizou agora, que veio para o Ceará. Não sei se vocês viram. Foi até que viralizou porque ele comeu cuscuz, aí pronto. Acabou o almoço dele, ele merendou cuscuz. E tem cuscuz, né? Tem cuscuz, gente. Tem cuscuz. É muito fortalecido. Às vezes é uma única nutrição, né? Então tem um teor calórico realmente mais robusto ao prato do cardápio do Ceará Sem Fome. E ele é, como você disse, é um prato realmente universal. Ele é mais cozido, Felipe, porque nós estamos, graças ao governo Lula, voltando um programa para a saúde bucal. Mas nós recuamos muito também nos últimos anos com o tratamento de saúde bucal do nosso povo. Então, o nosso povo não sorri mais e, portanto, também não mastiga. Então, estamos nesse processo, ganhamos aí uns consultórios itinerantes, estou super animada, porque o nosso cardápio, Brasil Sorridente, nosso cardápio hoje, ele é realmente para quem tem alguma deficiência na dentição. E aí a gente tem, levando em consideração as questões locais mesmo. Então ele é muito personalizado, tem um grupo de trabalho Alimento Seguro, que visa todas essas questões. O primeiro dama, a senhora estava falando sobre outros programas semelhantes, né? O combate à fome, combate à insegurança alimentar. E Fortaleza lançou recentemente o Fortaleza Sem Fome. Sim. Né? O prefeito Evandro já anunciou que o programa será com a distribuição de sopas, né, às pessoas em questão de vulnerabilidade, as pessoas que estão com fome. Então, assim, eu queria saber, o Comitê de Governança do Ceará Sem Fome vem já analisando como o programa aqui em Fortaleza pode beneficiar também o geral da população, né? Porque o Ceará Sem Fome está aqui em Fortaleza, mas está também no interior. Então, é um trabalho muito árduo e que precisa estar em todo canto do Ceará, né? São 184 municípios. Então, vem sendo analisado também como esse programa em Fortaleza pode beneficiar o próprio programa Ceará Sem Fome? Sim, demais, importantíssimo. Grandes parceiros, né? O prefeito Evandro, a primeira-dama Cristiane, a vice Gabriela, e que é secretária de assistência de Fortaleza, estão num processo de reconstrução de muitas coisas. Os CRAS estão abandonados aqui na cidade. Isso vem trazido para Fortaleza. Embora você falou que a gente se trabalha muito olhando para os outros municípios, são 183 municípios, além de Fortaleza, mas Fortaleza, para nós e para as nossas estatísticas, Felipe, é o que mais demanda trabalho, porque é onde baixa nossos índices. Se eu tenho Fortaleza, se eu tenho o Ceará com 7,9% de pessoas em insegurança alimentar, é porque Fortaleza me derruba no estado do Nordeste
Fortaleza derruba os nossos dados Cidade realmente muito para desigual, negativo. né? Cidade muito desigual e o governo que vem com este olhar vai ter sucesso para o programa Ceará Sem Fome, não para que a gente possa focalizar as ações para outros, não, mas para que a gente possa se somar. Então, o Fortaleza Sem Fome, ele é fundamental, né? Desde que ele seja uma política focalizada. A gente tem muitas reuniões desde o começo. Segundo dia de governo, a gente já estava reunidos para a gente realmente alinhar as políticas, dizer onde a gente está instalado. Nós, aqui em Fortaleza, atendemos diariamente 36 mil pessoas com refeição no almoço. Nós também complementamos a refeição de 10 mil pessoas com o cartão Ceará Sem Fome. E ainda chegamos com a política de qualificação. Nós temos 29 equipamentos estaduais de assistência social no estado do Ceará, enquanto de CRAS, se eu não me engano, são 9, tá? Eu ia dizer 9. Então, assim, o estado ele já tem uma atuação muito robusta na cidade de Fortaleza e continuará. E é necessária essa ação, né? Mas o plano agora é que a gente focalize. Nós chegamos aqui, nós estamos trabalhando nesse nível agora. Nós já chegamos aqui e nós temos 800 favelas e estamos em 360. Nós precisamos chegar em outras favelas, né? Então, estamos fazendo esse trabalho complementar, como também nos municípios, outros prefeitos extremamente comprometidos. Esse trabalho também só é possível porque nós temos essa aproximação dos CRAS junto a essas famílias que estão sendo acompanhadas pelo Ceará Sem Fome. Então, é de fundamental importância. A gente vibrou muito com Fortaleza Sem Fome. A sopa já acontece, é uma parceria com o SESC. Eles estão aí, me parece que com 2.000 sopas diárias. E é de extrema importância para o nosso povo de Fortaleza essa complementação de refeição, como também a qualificação. Aí tem outros trabalhos estruturantes, né, que eles vêm promovendo, retomando aqui na cidade de Fortaleza, que vai ser de muita importância para que a gente possa garantir a segurança alimentar. Eu vou encerrar minha participação aqui fazendo a última pergunta. Uma figura nacional, que é o Padre Júlio Lancelotti, esteve aqui em Fortaleza, foi convidado para participar do Ceará Sem Fome. Queria saber os bastidores aí dessa conversa, queria saber a resposta dele, qual é a expectativa em relação ao festival, né? Se ele vem, como foi isso? O festival, a gente foi surpreendido, porque ele ia participar online do Pop Jude, né? A gente tem super preocupação e dedicação, inclusive as 100 novas cozinhas nós vamos abrir em Fortaleza. A gente tem muita parceria com a população de rua, com os movimentos, dentre elas, todos eles que têm, gente, trabalho e condição de instituir uma cozinha, a gente está dando prioridade aqui em Fortaleza. E o Padre Júlio, nós tivemos a oportunidade de conversar, e maravilhoso, né? Eu costumo dizer que é um Marte em vida, né? Um homem realmente dedicado ao pobre, e ele logo se dispôs, mas como ele pertence a uma outra congregação, né, tem que submeter isso ao estado do Ceará, no caso, vindo para Fortaleza, também a arquidiocese. Na mesma hora, ele disse, vamos submeta esse pedido à arquidiocese, que também já liberou a primeira vez, libera a segunda, como tem a vinda do Reginaldo Manzotti, também sempre passa por essas burocracias da igreja. Porém, a gente tem um painel que pouco tempo, e aí a organização ficou vendo essa questão, e os recursos e várias situações, e vai ficar para um outro momento, para a gente debater bem essa questão quando tiver as cozinhas, algo mais, como é que pode dizer, focalizado para o tema dele, como vai ser um tema bem abrangente, né, que envolve desde famílias atendidas, mas ele ficou encantado com o programa, até deu um feedback que a gente comunica pouco, ele não sabia nada disso. Mas eu disse para ele também que a gente comunica pouco, porque ou a gente investe na alimentação ou a gente comunica. E aí, por isso que eu estou aqui, porque é importantíssimo a gente saber desse festival, mas ele é um fofo, ele inspira, como eu disse para ele, obrigada por você nos inspirar. O programa ele tem essa ousadia mesmo, essa coragem do Padre Júlio, né, como outros padres que passaram aqui na história do Ceará também, a gente celebra. Ele também disse isso, gente, vamos respeitar os nossos padres. Ele é um fofo, ele é um fofo. Ele é um fofo, gente. E por ele, não, cuidado, para você fazer injustiça. Ele é muito justo, um homem muito justo. E estamos nesse festival, então, vamos ter o professor Manfredo, nesse painel, primeiro painel de Direito à Alimentação, filósofo. Junto com ele, vamos ter a doutora Socorro França, né, nossa secretária de Direitos Humanos. E mediando, vamos ter a presidente do
do Conselho Estadual de Segurança Alimentar, a Regininha, e vamos ter um outro painel que vai ser também com os painelistas, o Alfredo Pessoa, que é o diretor do Instituto de Pesquisa e Estratégias Econômicas, a professora da pós-graduação da UES de Nutrição, a Ilana, maravilhosa. E nesse aí vai estar mediando o secretário Cialdini, que é de Planejamento do Estado, e o terceiro painel com os nossos homens da ONU, da FAO, da WFP e ICA, Jorge Mesa da FAO, e vamos ter o Roberto, e vamos ter mediando a Lia, esse painel que sou eu. E vamos, gente, mas antes de você terminar a sua pergunta, eu quero colocar que no dia 16, que é o Dia mesmo Mundial de Alimentação, nós vamos estar no Museu de Imagem e Som, já convido a opinião, para a gente lançar o vídeo da FAO lá também, mas vamos estar iluminando de azul, tá? Não só lá, com outros equipamentos aqui do estado, que é um compromisso que a gente tem no mundo inteiro, de a gente fazer alusão a quem faz esse trabalho de garantia de alimentação, da agricultura familiar. E no dia 18, que é o sábado, aí nós vamos fechar o festival com uma corrida. E aí vai correr quem acredita realmente num Ceará Sem Fome. Então a gente vai correr juntos por um Ceará Sem Fome. E aonde? No Vila do Mar. Como o programa é cheio de ineditismo, nós vamos correr onde ninguém correu ainda, e num lugar que é o pôr do sol mais lindo desse estado do Ceará. Se você não foi ainda lá, vai conhecer o nascer do sol do outro lado, mas vai vivenciar da beleza que é aquele ponto do Vila do Mar. E ainda se exercita. Ainda se exercita e ainda celebra. Vai ter corridinha aqui, desabrimos hoje 300 vagas para crianças. Nós vamos abrimos também hoje vagas para painel, viu? Quem estiver interessado, não conseguiu se inscrever, entra no site cearasemfome.ce.gov.br. E também, já a corrida, sinto dizer que a gente ainda fez a abertura de mais 1.000 vagas, mas já esgotou de novo. Mas eu estendo aí o convite para quem quiser correr por esta causa, corra conosco, não deixe de participar, porque você não recebeu o kit. Vai correr, Rodrigo? Rapaz, tô pensando ainda. Tem caminhada participativa. Pronto. 3 quilômetros. Eu aguento. Gente, tem a caminhada de 3 quilômetros, caminhada participativa, e tem a corrida de 5 quilômetros. Olha, me constrangendo, tá vendo, Lia? O primeiro dama, só pra gente terminar, eu queria fazer uma última pergunta, da previsão da senhora a longo prazo. Né? Assim, por exemplo, nos próximos 5 anos, como a senhora vê a situação do Estado em relação a esse combate à fome, ao combate à insegurança alimentar, este programa sendo continuado, né? Como a senhora vê, como a senhora tem como perspectiva de que o Estado possa avançar aí no combate à fome? Olha, a gente primeiro trabalha com 1 ano, Felipe. O que eu tenho mesmo para te dizer, no próximo ano e alguns meses, a gente tem realmente uma expectativa grande mesmo, de continuar na linha crescente de saída de pessoas da extrema pobreza, mas principalmente com pessoas com oportunidade, sabendo que elas não são invisíveis, sabendo que elas, do potencial delas, tem alguém que dê a mão e que ela pode caminhar, e a gente segura e até que ela tenha autonomia. E essa crescente, a gente espera realmente responder com o trabalho que a gente tem em parceria, que é o Eixo Mais Qualificação e Renda, mas não só esse, porque o nosso trabalho é com pessoas que estão em insegurança alimentar grave, mas o Estado tem também, nos seus equipamentos sociais, cursos de capacitação de alto nível para quem está em uma renda baixa ainda, para complementar, mas que pode ir no equipamento no CIS, no Complexo Mais Infância, né, do Estado, ou mesmo nas entidades da sociedade civil, o Estado cheio com cursos também, mas são já para outras pessoas em condições que querem, às vezes tem um curso de cabeleireiro, mas quer fazer um curso de barbearia para ampliar ainda seu negócio, aí o Estado também chega com essa outra opção. Então a gente tem, por todos os lados, uma visão de que no próximo ano a gente continue com essa crescente de pessoas qualificadas e bem qualificadas, né, acompanhadas, né, por mentorias, consultoria, com o negócio dela, com crédito, né, não só com certificado, um papel, e que a gente tenha também uma crescente aí de saída de pessoas dessa condição de insegurança alimentar grave. Isso aí já é dado que a gente está na equipe internamente com uma expectativa muito grande de boas notícias do IBGE, mas estamos na fase de tratativas de dados, e que a gente vai também, através do observatório, constatar isso
e a gente só espera que seja boa notícia. Num cenário que a gente caminha e trabalha muito, que está mergulhado, Felipe, o que eu posso te dizer é que pelos relatos, pelas escutas, pelo que a gente vivencia, há sim um grande número de cearenses garantindo mesmo a sua autonomia financeira a depender dessa condição que a gente vive hoje, dessa crescente, né? Como eu te disse, pode ter algum outro evento que possa mudar os rumos. Continuando assim, é possível que esse é um trabalho, inclusive, que vem garantindo o combate à violência também aqui no estado do Ceará, né? Então, a gente vem perpassar aqui por todas as áreas e que vem trazer resultados positivos, e o que a gente espera mesmo é que a gente reduza investimentos em alimentação, porque aí a gente vibra muito quando esse dado cai, e a gente tem que investir menos nisso e investir mais em capacitação, em escolas, em saúde, e a partir daí a gente poder trabalhar outras políticas. Mas, até lá, enquanto um cearense estiver necessitando desse suporte, estaremos com o programa em vigência, seja ele para o próximo ano, e se o povo escolher, o governador Elmano de novo, continua também o governador com esse mesmo olhar, com essa mesma prioridade, porque isso é uma política prioritária mesmo, né? E é isso que a gente quer dizer para os nossos irmãos e irmãs cearenses, que a gente se alegra e dorme com mais tranquilidade quando a gente sabe que eles se alimentaram minimamente, né? Que a gente deseja, o nosso presidente, nosso maior projeto político, também deseja para todo o país, né? Que a gente tenha garantia de café, almoço e janta, né? Então pode até pensar, mas aquela fulana trabalha, ela está na cozinha por quê? Mas ela trabalha para garantir as outras refeições do dia dela, do final de semana, né? De mais alguém da família. Às vezes ela tem a família com 10 pessoas, ela recebe 3, 4 quentinhas, Felipe, para dividir entre todos eles, né? Então, são muitas particularidades, mas muito bom de ser vivenciada, de estar realmente contribuindo. É uma sementinha num grande terreno aí fértil de pessoas com muito potencial, de querer crescer, de querer ter independência financeira. Primeira dama, eu queria agradecer a senhora pela oportunidade de conversar aqui com a gente, dar mais detalhes sobre esse programa que é tão importante, esse festival que vai acontecer agora. A Opinião CE, inclusive, vai estar presente. Vamos estar cobrindo o festival. Então, agradeço a senhora aqui pela oportunidade de conversa. Ai, gente, eu que agradeço. Então, lembrar que o festival, a gente celebra 2 anos de cozinha, vai ser no dia 15 de outubro, é uma quarta-feira, no Centro de Eventos aqui na cidade de Fortaleza. A gente começa 8 horas da manhã, mas a parte da manhã é para quem se inscrever. Inclusive, tem 500 vagas aí abertas para hoje, a partir do dia aí que a gente está acontecendo essa semana do festival. E vamos ter também um Dia Mundial de Alimentação, dia 16, iluminando de azul vários equipamentos. Como também encerramos no dia 18 a celebração desse programa com a corrida Juntos por um Ceará Sem Fome no Vila do Mar, 6 horas da manhã. E Felipe e Rodrigo, conto com vocês. Nem que seja para caminhada, né? Para tirar foto. Nem que seja para caminhada, tá? Então é isso, e a gente espera poder celebrar no próximo festival também muitos dados com o observatório, com as qualificações e com todas elas e eles que fazem esse programa acontecer. A corrida eu não posso prometer, né? Mas pode ter certeza que a caminhada eu posso ir. A gente tenta, né, Rodrigo? Então é isso, eu quero agradecer também a você, Rodrigo, e agradecer a você que nos assistiu até aqui em mais uma edição do podcast Questão de Opinião. Obrigado, mas também fique atento ao nosso site, nosso portal opiniãoce.com.br e às nossas redes sociais. Até mais.